Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. É, eu vou gravar os vídeos. Eu não vou falar bem, eu vou falar a mais ou menos a data que eu tô gravando, o dia do mês, porque a partir de hoje eu volto. Hoje não, amanhã, quarta-feira, dia 15, dia 14, eu volto a trabalhar. Então, assim, talvez eu vou gravar um vídeo num dia, vou postar no outro, vou postar 2 dias depois. Então eu falo o dia que eu gravei o áudio, né? Mas o dia que você escutar pode ser que não seja no mesmo dia que eu postei, só para dar uma satisfação. Uma outra segunda satisfação é que tem alguns irmãos que falam: "Ô, Ana, você sumiu, né, e tudo. Tava já com saudade". É porque essa semana, esses dias, né, que eu tô demorando mais a postar alguma coisa, é porque estão acabando as férias de meus filhos e eu tô tendo que dar mais atenção para eles e também pondo a casa em ordem, porque tá para entrar o inverno. Ainda não, próprio dito, ainda vai entrar o outono, mas aqui quando entra o outono, quando você assusta já tá no inverno, você nem percebeu. Então é onde eu ainda tenho que, né, fazer aquela limpeza na casa mais especial, algumas preocupações mais aprofundadas antes que eu volte a trabalhar. E agora também, dia 14, quarta-feira, amanhã, eu volto a trabalhar. Então, assim, eu não sei por quanto tempo eu vou trabalhar só na parte da manhã, mas logo, logo também eu vou ter que voltar a trabalhar de manhã e de tarde. Então, o meu horário, meus amados, vai ficar da seguinte forma: eu levanto 7 horas da manhã, tomo café com meus filhos, leio minha Bíblia. Antes de tudo, eu leio a Bíblia. Depois levanto, faço meus filhos levantar, dou café para todo mundo. A gente toma café, troca de roupa e sai. 8h30 eu chego no serviço, saio 12h30, venho correndo para casa igual uma doida. A gente almoça correndo, se não dá tempo, eu até não consigo nem arrumar a cozinha do tudo, eu só ajeito ela, deixo as vasilhas de molho, né? E vou trabalhar de novo. E da 4h30 eu pego os filhos na escola, mais ou menos 4h40 eu tô em casa. É onde a gente vai tomar café, eles tomam café, trocam de roupa, tomam banho, se tem para casa para fazer, vão fazer, né? Nesse meio tempo vão ver a televisão deles, os desenhos que eles gostam, os programinha lá de carrinho que eles gostam, vão brincar com alguma coisinha. E aí vai ser nesse meio tempo, entre 4h30 da tarde e mais ou menos 6h30 da tarde, que eu vou poder gravar vídeos. E eu, para gravar vídeo na parte da tarde, sou terrível, não sei porquê. Eu já acostumei a fazer esse trabalho na parte da manhã, então quando tem que fazer de tarde, para mim, é como se fosse uma coisa fora do lugar, né? A gente está acostumado de um jeito, de repente tem que mudar. Mas então vai ser menos os vídeos, já estou deixando essa satisfação também para os irmãos, tá? Para entender que às vezes é meio puxado mesmo. Uma segunda coisa que eu quero falar, daqui a pouquinho eu vou ter que interromper esse vídeo aqui, porque eu estou esperando como se chama, o correio, que vem trazer uma encomenda, então eu vou ter que dar uma pausa e descer lá. Então, se eu tiver que interromper bruscamente o vídeo, os irmãos vão entender. A Ana Paula foi lá buscar o correio, né? Ele parou aqui, me tocou a campainha, tive que ir lá atendê-lo. Então, eu tô tentando até enrolar um pouquinho aqui, mas como eu tinha que dar essa satisfação para os irmãos, tá? Eu aproveitei já para deixar essa notícia. Estamos aí no mês de setembro, praticamente metade do mês, estamos entrando no mês de outubro, não sei como é que vão ser os próximos dias, não sei como vão ser os próximos meses, não sei como é que vai ser até o final desse ano e nem sei se a gente, como igreja, vai continuar nessa terra até o final deste ano, porque a gente caminha pronto para partir a qualquer momento, né? A igreja e o Espírito Santo e a noiva dizem: "Ora vem, Senhor Jesus, Maranata". Então, a gente está pronto aí para a hora que ele quiser nos levar. Agora, amados, ontem eu queria ter colocado esse vídeo, acabou que a conversa foi para um outro lado, né? E Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe por quê de todas as coisas. E acabou que agora hoje vou falar aquilo que eu gostaria de ter falado ontem, sempre sobre o final dos tempos. Muitos irmãos me perguntam: mas isso é assim, isso é assado, o que você acha? Então, o que eu vou estudar aqui com os irmãos hoje é aquilo que eu, Ana Paula, entendo do final dos tempos. Vocês vão ver outros
outras pessoas falando, né, sobre o Apocalipse, sobre Mateus capítulo 24, de modo diverso. Então, assim, é o modo que o Espírito Santo tem tocado no meu coração. Esta, para mim, é a ordem cronológica dos acontecimentos. É o modo como eu enxergo daqui para frente o que vai acontecer. E eu não mudo a minha opinião, tentei ouvir já outras opiniões, mas nada me convence, tá, daquilo que eu acredito. E posso dizer que a maioria dos teólogos, a maioria dos bons homens de Deus aí que estão por aí, eles também acreditam assim, nesse ritmo aqui, nesse passo, né, que as coisas vão acontecer. Hoje a gente vai começar então esse estudo, Mateus capítulo 24, vamos passar também pelo livro de Lucas, por Apocalipse e pelo livro do profeta Oséias, tá? Então, vocês podem tomar nota, mano a mano que eu vou falando, e aí a gente vai lendo, ok? Vou fazer uma pequena pausa aqui, apesar que no áudio ninguém percebe, né? Mas eu vou fazer uma pequena pausa para já partir do assunto direito, que eu tô distraída aqui, eu tô começando a me perder na conversa, amados. Então a gente vai continuar falando logo após essa pausa que eu faço. Bom, amados, o correio não chega. Eu esperei até agora nada, então eu vou começar com o estudo, que senão eu vou perder a manhã inteira aqui esperando. O moço falou que chegava em 10 minutos, já passou mais de 10 minutos e nada. Então, provavelmente eu vou ter que interromper bruscamente o vídeo, né? Vou ter que tomar nota aqui para não perder. Então eu peço aos irmãos um pouco de compreensão, mas vamos começar o estudo, porque senão, né, a hora passa e a gente deixa de falar o que precisa. Eu quero que os irmãos, se possível, abram comigo no livro de Mateus, capítulo 24, vamos pegar a partir do versículo 10. Jesus, ele estava ali, né, em Jerusalém. Teve um momento que ele parou sobre o monte, ele lamenta, né, falando que Jerusalém apedrejou, matou os profetas, né, e ele fala, quantas vezes eu quis te reunir, né, reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e você não quis, né, e aí ele fala, a vossa casa, eis que a vossa casa vos ficará deserta, e ali ele lamenta mesmo, ele sabe o que está para acontecer. E ele fala, quantas vezes eu quis juntar o povo de Israel, isso é desde o Velho Testamento, desde a época de Abraão, né? Desde a época da saída de Egito, você vê, quando eles saem do Egito, né? Ali começa, né, a luta, né, dele com aquele povo, e nada. Ali nasceu o povo de Israel, né? Desde o Egito, é por isso que a gente ouve muito essa expressão na Bíblia, desde o Egito, porque a história começa com Abraão. Abraão gera Isaac e gera Jacó. Jacó gera seus tantos filhos, dentre eles o filho chamado José, que foi vendido como escravo para o Egito. Ali ele cresce, né? José ele cresce no Egito e ali ele faz do Egito uma grande potência. Tem uma carestia, uma seca terrível naquela região. Então vem Jacó com seus filhos e a família inteira morando no Egito. E eles moram e durante muitos anos a terra prospera e o povo de Israel cresceu de modo sem igual na prosperidade no Egito. Até que passaram algumas gerações, morreram aqueles reis, se esqueceram de tudo que fez o José. Aí vem um faraó, né, e vê o povo hebreu, digamos assim, o povo de Israel. Ele fala, esse povo parece, eu não sei, aqui eu tenho até dúvida se ele chega a dizer, esse povo é até mais numeroso do que o nosso, ou tá ficando mais numeroso. A gente até compreende, né, o temor desse faraó, porque imagina, você no Brasil. O Brasil é um país enorme, aí começa a imigrar outro povo qualquer para o Brasil e aquele povo começa a fazer filho. Imagina a China dentro do Brasil, né? Só para a gente falar de modo bem claro. É normal que um brasileiro, ou o presidente, ou a turma do Brasil ia ficar com medo e falar, gente, se esse povo supera a nossa população, eles vão tomar conta do nosso país e nós vamos deixar de ser o povo que somos. Então, o que passou pela cabeça do faraó, mas aquele faraó também foi cruel, ele não era um homem bom. Então, ele decide escravizar o povo do Egito. E são 400 anos de escravidão, muito sofrimento.
Ele não só escravizou, como também escravizou com muita crueldade aquele povo, para fazer com que aquele povo entendesse, né? Quem comanda aqui sou eu, essa é terra minha e vocês não podem fazer nada. E ali o povo viveu por 400 anos, até que nasce Moisés. Moisés, ele é colocado numa cestinha, lançado no rio, acredito que o rio Nilo, né? Posso estar falando uma grande besteira com relação ao rio. Ele é achado pela esposa do faraó, né? E ela vai, pega Moisés, cresce Moisés, todo mundo conhece a história, até que um dia Moisés, vendo como que o povo egípcio maltratava os escravos, ele entra em defesa de um escravo, e olha o que o escravo faz, não sei se no desespero fala, né? Amanhã quem vou matar sou eu, vou matar a mim mesmo e tal, enfim. E José foge para o deserto, Moisés foge para o deserto. Ele foge para o deserto, ali ele encontra um senhor que seria o futuro sogro dele, passa um tempo ali, e ali Deus chama Moisés no deserto, quando ele vai, né, ele era pastor, se eu não me engano, ele vai subir o monte, ali o Senhor chama Moisés numa sarça ardente, fala com ele que ele foi escolhido para libertar o povo, o meu povo. E ali começa toda a história. Moisés volta para o Egito junto com seu irmão, e Moisés tem vergonha de falar, quem fala é o irmão dele. Moisés vai operando as maravilhas, e ali vem as pragas, vem toda aquela situação, até que a última praga, né, que é a morte dos primogênitos, dos filhos dos egípcios morrem. E aí o faraó, então, finalmente libera, né, o povo. E ali eles vão para o deserto, e ali, bem no início da história, Moisés sobe para o monte. Ele sobe para aquele monte para o Senhor dar as leis, né? A princípio Deus queria falar com todo o povo diretamente, o povo entrou em pânico, desesperou quando viu a glória de Deus. Então eles falaram, vai você, ele fala com você, tudo que ele falar para você, você fala para nós vamos obedecer. Mal Moisés subiu para o monte, o povo levantou um bezerro de ouro e começou a fazer culto com aquele bezerro de ouro. Moisés desce, porque Deus fala, o teu povo já está traindo, né? Já está desviando. Aí Moisés falou, meu povo não, teu povo, o povo que o Senhor escolher. Aí parece que Moisés e Deus ficam jogando a batata quente um na mão do outro, mas não é assim. Moisés desce e ali tem fogo, né? Ali tem fogo consumidor, o chão abre, engole aqueles homens que se rebelaram, levantando o bezerro de ouro, e ali recomeça tudo de novo. Moisés sobe para o monte de novo. Eu esqueci o nome do monte aqui agora, não me vem à mente. Moisés sobe para aquele monte de novo, Deus dá de novo as leis para ele desce e ele começa. É onde você vai ler os livros de Êxodo, Levítico, Número, né? Êxodo, então é toda a passagem deles pelo deserto e tudo que foi acontecendo. O livro de Levítico vai ensinar as leis, vai ensinar os costumes, né? Como Deus vai literalmente, Deus ele tira um povo do Egito, um povo praticamente sem identidade, porque eles eram escravos, eles já não sabiam nem mais direito o que eles eram. Eles sabiam que eles não eram egípcios, eles sabiam que eles eram descendentes de José, de Jacó, mas e aí, né? Eles eram os hebreus, o povo de Israel, porque aí Deus fala que vai dar a terra que mana leite e mel para eles. Então ali naquele livro de Êxodo, Levítico, Número, e acho que Deuteronômio, mas aqui eu já estou em dúvida, é onde Deus ele literalmente forma do zero o povo de Israel. Alguém me pergunta por que o povo de Israel é o povo mais amado, é o povo escolhido de Deus até hoje no mundo. Por que Deus tem esse povo de modo tão especial? É porque veio de Abraão. Abraão, quando Deus chamou Abraão Abraão saiu da terra. Abraão, meus amados, era um homem que estava muito bem na sua vida, estava casado, estava bem, tinha a terrinha dele. E Deus liga para ele e fala assim, olha, você vai para uma outra terra. E Abraão não discute com Deus, Abraão levanta a sua tenda, pega as suas coisas e vai, e parte. Depois Deus dá a promessa, né, do filho Isaque para Abraão. Abraão, sua mulher também já com 90 anos,
Aí vem o filho, né? O filho da promessa de Deus, Isaac. Aí Deus, quando Isaac tinha mais ou menos que uns 13, 14 anos, era já um jovenzinho, um adolescente, Deus liga para Abraão e fala assim, pega Isaac e vai fazer o sacrifício, eu quero ele. Abraão, meus amados, pelo que conta a Bíblia, ele não relutou com Deus. Com certeza ele sofreu, com certeza, porque é o filho dele, o filho da promessa. Mas a Bíblia conta claramente que Abraão não relutou com Deus. Ele pegou o filho e ele subiu o monte, ele pôs o filho no altar, ele levantou a faca, vou falar faca aqui, né? Não é essa a palavra certa, me perdoem, às vezes eu perco as palavras, o punhal. E quando ele estava já para bater o punhal no peito do menino, ele já estava já com o punhal na mão, ele levantou o braço com o punhal, o menino caladinho também, Isaac, né? E ele já estava para descer o punhal, Deus fala, para. E ali Deus vê realmente como que Abraão, ele não relutou nem um minuto em entregar para Deus. Olha só, ele ali naquele monte do sacrifício, Abraão, ele espelhou o que Deus fez por toda a humanidade quando ele deu Jesus. E Deus ali fala para Abraão, eu tenho sacrifício, eu preparei o sacrifício. E ali Deus levanta aquele cordeiro que estava numa árvore, e ali Abraão vai e entrega o sacrifício. É por isso que o povo de Israel é o povo de Deus, porque foi dele que nasceu uma nação. Deus deu uma promessa para Abraão num certo dia, quando ele estava sentado no monte. Deus vira para Abraão e fala assim, você consegue contar as estrelas do céu? Abraão responde, não, meu Senhor. Você consegue contar a areia do mar? Não, meu Senhor. E ali Deus fala para Abraão, essa é a geração e a descendência que eu vou te dar. A descendência que eu te darei será mais numerosa do que a areia do mar, mais numerosa do que as estrelas do céu. Deus, ele dá 2 povos para Abraão. A palavra curta, né? Em palavras curtas, ele dá 2 povos para Abraão. Ele dá uma geração terrestre e uma geração espiritual, celestial. E se você lendo, vai estudando a Bíblia, você vai ver que promessa para Israel, a maioria delas, se não todas, estão na terra. Você vê o milênio, você vê a Nova Jerusalém que desce do céu, você vê a palavra de Deus, né, falando que no caso aqui o povo de Israel, eles não vão mais edificar uma casa para que ela fique vazia, eles não vão mais cultivar um terreno para outros, né? Deus, ele dá promessa de prosperidade eterna para o povo de Israel, a ponto que ele vai vir na terra. Você vê Jesus vindo na terra, botando o pé no Monte das Oliveiras para salvar o povo de Israel. Você vê o Senhor mandando os seus anjos, né, aos 4 cantos para recolher os escolhidos. Durante tanto tempo eu fiquei me perguntando, mas esses escolhidos vão vir no Armagedon, no final da grande tribulação. Quem são esses escolhidos exatamente? Porque a gente entende muito, quando a gente vai lendo as profecias, a gente centraliza muito em Israel. E aí tem um texto bíblico que fala, né, que o povo vai voltar para a sua terra, os judeus vão voltar, e a gente está vendo, né, quantos judeus estão voltando já para Israel e tal. O próprio presidente está chamando, né, o Netanyahu está chamando o povo para voltar para a terra e etc. Então, o povo está voltando para Israel, mas ainda assim, pensem comigo, tá bom? Isso é uma análise que a gente faz lógica da vida, das coisas. Olha só, na época de Jesus, Israel estava ali dominada pelos romanos, ok. 70 anos depois que o nosso amado Jesus morreu, Yeshua morreu, foi crucificado, 70 anos depois, teve uma invasão na cidade de Israel por um general chamado Tito Flávio Vespasiano. Muitos séculos se passaram. Quando Tito Flávio Vespasiano invadiu Jerusalém, estava lotada, abarrotada de judeu. Aqueles que conseguiram escapar e sobreviver foram para outras terras e acabaram chegando na Europa. Acabaram chegando também muitos judeus na Europa.
Séculos se passaram, veio a perseguição também, né, da Inquisição, da Igreja Católica, a meretriz, a grande Babilônia, a grande prostituta citada em Apocalipse, para mim é a Igreja Católica, o Vaticano, nunca foi uma igreja apostatada, ela é a própria, ela tem o espírito da Jezabel, perseguiu, matou, mas ainda teve muitos judeus. Séculos e séculos e séculos se passaram. Olha só quanto tempo teve para o povo judeu voltar a crescer. Cresceu novamente na Europa, foi para a Polônia, foi para a Itália, foi para a Espanha, para a França. Vários países europeus abarrotados de judeus começaram a estabelecer toda uma vida nessas terras. Aí quem vem? Hitler. Vem Hitler e mata mais de 1 milhão de judeus, faz um massacre, mas muitos escapam, muitos e muitos escapam. E eles escapam para onde, amados? Para as Américas, para outros países, outros continentes, escapam. Então passam-se tantos anos, né? E hoje a gente tem o quadro que tem. Hoje a gente vê Benjamin Netanyahu chamando, né, os judeus de novo. Hoje nós temos aí os muçulmanos perseguindo também os judeus e os cristãos. Mas vamos raciocinar. Gerações e gerações e gerações se passaram em judeus, né, judeus hebreus, porque judeu é descendente da tribo de Judá. Hebreus, os hebreus, o povo de Israel. Eles se espalharam por todo mundo. A gente não sabe quantos escaparam, quando escaparam, como escaparam, mas sabemos que muitos escaparam e fizeram família, que fizeram família, que fizeram família, gerações se passaram. E eu acredito, amados, que tem muita gente hebreia por aí, pelo mundo afora, com sangue hebreu, e não tem nem ideia que é descendente de hebreus, que pertence a uma das 12 tribos de Israel, espalhados pelo mundo. A gente pode estar aqui conversando sobre isso e nós mesmos podemos ter sangue hebreu correndo nas nossas veias por causa do nosso bisnono, tataraноno, e não sabe, né? Então, a Bíblia fala em Apocalipse que Deus vai mandar os seus anjos aos 4 cantos da terra para juntar os seus escolhidos. Eu acredito que eles são esses judeus, hebreus, esse povo do Senhor espalhado pelos 4 cantos do mundo e nem sabem. Mas Deus sabe. Humanamente não tem como encontrar todos os povos, todos os hebreus espalhados pelo mundo. Humanamente, você teria que fazer um exame de DNA nos 7 bilhões de habitantes, 6 bilhões de habitantes que tem no planeta Terra para descobrir e selecionar. Teria que percorrer os continentes, todos os continentes, todas as ilhas, todas as tribos, em todos os lugares, até conseguir encontrar todos. E isso aí, quem faria, não é verdade? E quem iria querer fazer, não é verdade? São poucos. Então, olha só, a Bíblia fala da grande tribulação, da volta de Jesus, a Bíblia fala do arrebatamento, né? E é isso que eu quero entrar com os irmãos aqui. Eu quero conversar com isso. Então, a gente vai ler o capítulo 24 de Mateus, é onde Jesus, né? Ele cita todas essas coisas quando ele fala: quantas vezes eu quis te ajuntar, como uma galinha junta seus pintinhos debaixo das suas asas, e você não quis. Aí você lê a Bíblia lá, desde Abraão, né, como nasce o povo, aí você pega lá em Moisés, quando eles saem do Egito, dali em diante começa a história de Deus com o povo. Porque antes disso era de Deus com os patriarcas Abraão, Jacó, tá? Era com eles, Isaac. Mas depois do Egito em diante não saiu um patriarca ou uma família patriarca. Porque Jacó tinha seus filhos, era ele com seus 12 filhos, eles formaram o povo de Israel. Mas ali sai não Jacó com seus 12 filhos, mas sai um povo inumerável, muito grande. O povo escravo, que foi escravizado por 400 anos. Então dali para frente começa a história de Deus com o povo. Deus fazendo de tudo para doutrinar aquele povo, para ensinar para eles como que as coisas teriam que ser, e o povo se rebelando. Então você tem que ler a Bíblia, é linda a história, é linda. Quando você vê realmente a pessoa do Pai, do Deus Todo-Poderoso, combatendo, pelejando, fazendo o seu melhor
para trazer aquele povo para ele, mas infelizmente o povo não quis. E aqui é isso que Jesus, né, em Mateus capítulo 23, versículo 37, lamenta. E aí vem, né, tendo Jesus saído do templo, que ele entrou no segundo templo, que tinha sido reconstruído, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo, e ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Foi o que aconteceu com Tito Flávio Vespasiano 70 anos depois da morte de Jesus e ressurreição. E aí Jesus começa a explicar todo o processo, e é isso que a gente tem que conversar aqui hoje, tá bom? O princípio das dores. Agora deixa eu ver aqui, eu vou ler aqui o Mateus 24, ok. No momento, no Monte das Oliveiras, me perdoem, irmãos, como eu tive que parar esse vídeo 2, 3 vezes, eu tô meio estonada, eu tô meio avoada. Então, até que eu pegue no ritmo de novo, eu peço aos irmãos que tenham compreensão comigo, tá bom? Porque a cabeça agora já não tá tão concentrada como estava no início, tá cansada. Então, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos e, em particular, lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas e qual sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Vamos prestar atenção. Os discípulos perguntam, quando sucederão essas coisas? Quais coisas? A destruição do templo. Porque Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra. Então eles perguntam quando vai acontecer isso em particular. Mas eles aí perguntaram também, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então eles querem saber o sinal da vinda e da consumação. São 3 perguntas que eles fazem. Aí Jesus começa. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Isso tem acontecido desde a época dos apóstolos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Tudo isso está acontecendo, né? Vocês viram quantas guerras teve até a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial. Ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Hoje, dia 13 de setembro de 2016, a gente está ouvindo falar de guerras aí. Agora a última que soltou foi a Coreia do Norte, que está rodeando, está cutucando aí as nações. Né? Vocês estão vendo as guerras ali no Oriente Médio por causa do ISIS e por aí vai. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Para quem fala que nós já estamos no início da grande tribulação, tem gente falando aí que nós já estamos até na tribulação. Essa palavra tribulação até agora eu não encontrei ela própria dita. Eu só encontro o princípio das dores e grande tribulação na Bíblia. Eu nunca achei só tribulação. Eu achei tribulação na Bíblia como explicação de um acontecimento, mas não como período. Agora nós estamos no princípio das dores, meus irmãos. Vocês estão vendo claramente aí os terremotos em vários lugares. Tem gente que insiste em dizer que terremoto sempre teve. Tem gente que ainda bate o pé e fala, agora tem a internet, então a gente sabe tudo muito mais facilmente, muito mais rapidamente. Não é verdade. Porque, ok, antes acontecia terremoto com menos intensidade, até que chegasse a notícia, todo mundo assustava, toda essa conversa, ok. Eu vivi 27 anos no Brasil, desde quando eu nasci na cidade de Belo Horizonte. E olha, eu nunca ouvi falar de um terremoto no Brasil em 27 anos. Você que está me escutando aí, talvez você já está 40 anos morando no Brasil, 50, 60, 80 anos morando no Brasil. Agora, você vai falar para mim, Ana, eu nunca ouvi falar de um terremoto no Brasil em quase um século que eu estou aqui, minha família está aqui, minha avó nunca falou de ter tido um terremoto na nossa cidade ou no Brasil. Tanto é que a fama do Brasil é que é terra segura. O Brasil nunca teve furacão, nunca teve terremoto, nunca teve vulcão. Justo? O máximo que tem é enchente, aí o povo fala, porque é país tropical, é normal que tenha enchentes. É normal que caia uma favela inteira, porque não tem estrutura para suportar uma enchente. Aí começa, né? Aí é até erro humano mesmo. Mas espera aí. Nos últimos, desde 2000, 2001 mais ou menos, a gente não ouve outra coisa a não ser dizer que está tendo terremoto no Brasil, tremores no Brasil.
Teve um terremoto em Brasil daqui, terremoto em Mariana, terremoto pro lado de Belo Horizonte, todo mundo sentiu terremoto em São Paulo, várias cidades do Brasil, brasileiras tendo tremores. Ou eu nunca ouvi na minha vida, agora o que eu mais escuto é falar de terremoto no Brasil. E aqui o nosso amado Messias falou terremotos em vários lugares. É um sinal, vai dizer que não. Porém, tudo isso é somente o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Aqui ele já fala diretamente para os profetas. E aqui ele continua falando, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então ele começa falando que os próprios profetas iam ser atribulados e mortos. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, é que ele entra com a perseguição dos cristãos na terra daquela época em diante. Todos os cristãos que foram martirizados e serão ainda. E aqui ele fala, nesse tempo de perseguição, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. A gente está vendo isso acontecendo. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Isso está acontecendo agora. E por se multiplicar a iniquidade, o amor está se esfriando. Hoje você e eu talvez ainda ligamos a televisão, vemos uma notícia triste, a gente ainda fica compungido, fica triste, fica, né? Mas a maioria é normal. Uma criança violentada, uma criança esquartejada, é normal. Você olha ali e continua comendo com o seu prato de arroz com feijão como se nada fosse, como se fosse... Terminou. Eles mostram a notícia de uma criancinha de 9 anos esquartejada, depois passa para a próxima notícia, que é o campeonato do futebol da cidade. É normal. Passou. É só uma programação. As igrejas, o povo tá aí, tem quem passa perto, tem quem não passa. Tá aí. É tudo normal. Todo mundo tem cruz para carregar, todo mundo sofre, todo mundo tem problema. É normal. E o pau tá quebrando. E o amor se esfriou. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amados, começou em Israel. Depois o nosso amado apóstolo Paulo, foi o apóstolo dos gentios, ele começou a viajar. Parou na Grécia, parou na tal da Ásia, parou em Roma, e ali os cristãos foram duplicando, toda a Europa foi evangelizada, e teve a perseguição, mas foi um continente avivado por tanto tempo, o poder do Senhor queimava nessa terra, aí veio os problemas, o povo foi para a América, aí chegou o evangelho na América, foi uma coisa linda, foram os primeiros anos de ouro de Deus para com os americanos, né? Saíram grandes pregadores, depois desceu para a América Central, América do Sul, a gente vê também o evangelho pregado em toda a Ásia, né? Aí você pega a China, Japão, Coreia e etc., as ilhas, África, todos os países. Se você olha hoje, norte, sul, leste, oeste do planeta Terra, já recebeu o evangelho. Apesar ainda de ter muitas nações que dizem que não tem a Bíblia traduzida nas suas línguas, aí você tem que ler sobre missões. Procure aí sobre missões Portas Abertas, Janela 1040, vocês vão aprender muito sobre como que está o evangelho no mundo, mas ainda vai ser pregado até o fim o evangelho. O evangelho vai ser pregado até o momento final de tudo. A Bíblia fala que na grande tribulação vão ter as duas testemunhas. E o mundo inteiro vai ter comichão de ouvido. Alguns vão se arrepender no final, né? Quando haverá um grande terremoto. 7.000 homens vão morrer nesse terremoto. Tá lá, lê lá em Apocalipse, quando fala sobre as duas testemunhas, a história, como que ela vai acontecer. Eles vão ser mortos. Muitos vão trocar presentes naquele dia em comemoração pela morte das duas testemunhas. Depois de 3 dias eles ressuscitam e são levados ao céu. Vai ter um grande terremoto. 7.000 homens vão morrer nesse terremoto. E aqueles que não morreram vão dar glória a Deus. E ali é o marco final de arrependimento no mundo.
Depois daí vem a segunda metade da grande tribulação, onde o Senhor vai derramar os flagelos. E ali, meus amados, a Bíblia conta claramente que não vai ter arrependimento. Os homens vão blasfemar contra Deus. Só vai escapar na segunda metade da grande tribulação aqueles que foram selados. São, acredito eu, então, na segunda metade da grande tribulação, esses hebreus que estão espalhados pelo mundo e nem sabem que são. E o anjo do Senhor vai selar essas pessoas e eles não vão ser tocados. Eu acredito que vai ser por aí, amados. Aí o que acontece? Entramos na grande tribulação, Mateus 24, versículo 15, né? Que fala da grande tribulação. Aí vocês vão abrir comigo também contemporânea no capítulo de Lucas, capítulo 21, do 20 ao 23. Eu vou abrir aqui, só para já ficar com tudo na mão. Lucas 21, deixa eu só tentar aqui, 20 a 23. Ok, eu já estou com tudo pronto. Vamos entender aqui sobre a grande tribulação, o que esse texto tem para nos dizer. Olha só. Quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, isso é o anticristo, para ser bem claro, tá? Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. A Judéia é uma cidade que está localizada em Israel, primeira coisa. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Por que ele fala sobre a palavra sábado? O mundo inteiro, sábado para o resto do mundo, não faz diferença nenhuma. Todo mundo trabalha no sábado. Mas qual que é a nação que sábado praticamente fica parada? Israel. Porque o povo hebreu não trabalha dia de sábado. Eles guardam o chamado Shabá. É Israel e os adventistas do sétimo dia, né? Também que guardam o sábado. Mas aqui não tem nada a ver com os adventistas. Nós estamos falando aqui de um povo que mora em Israel. Por que fala do inverno em Israel? Porque o inverno em Israel é pesado, dá neve, tem geada, tem vento, tem chuva. Não é um inverninho como é o inverno do Brasil que dá para andar. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Olha aqui a palavrinha grande tribulação. Como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Aqueles dias da grande tribulação vão ser abreviados. É aqueles dias. Esses 7 anos, de algum modo, vai ter abreviação. Senão, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo ou ei-lo ali, não acrediteis. Opa, aqui, eu acredito, tudo isso aqui está acontecendo até a metade da grande tribulação. Porque o anticristo, ele vai assinar um acordo de paz com Israel e o Israel vai construir o templo. Quando você vê, e nós como igreja, eu acredito, nós não vamos estar aqui para ver a construção do templo. Porque isso aqui vai abrir o tratar de Deus para com o povo. Ele vai terminar de expurgar o pecado do povo de Israel. Entra na 70ª semana de Daniel. Então, quando esse abominável se assentar no lugar santo, isso aqui vai ser exatamente na metade do pacto. Ora, se a grande tribulação dura 7 anos, a metade de 7 é 3,5. Então, na metade de 7 anos, quer dizer, nos 3 primeiros anos e meio, na metade deles, vocês vão ver o anticristo sentado no templo. Ele vai entrar lá e vai falar que ele quer ser adorado como Deus. E aí que fala, quem tiver na Judéia, fuja, quem tiver no monte, não desça, quem tiver no teto, não desça, ai das que estiverem grávidos. Por quê? Porque quando o povo de Israel falar, não, nós não vamos te adorar, nós não vamos, seguir, fazer o que você quer, que ele vai impor a marca da besta para eles também, porque Satanás sabe que quem impor a marca da besta não vai ser salvo, e ele vai querer marcar todo ser humano que tiver.
Ali, amados, vai começar a perseguição do anticristo, porque ele tem um exército. Então você vai ver nesse período aqui que ele fala que se ouvirá surgir falsos cristos, falsos profetas, dirão, eis o Cristo está ali ou está aqui. Por quê? Porque na grande tribulação vai ter também o povo que sobrou da igreja, a herança da noiva, na primeira metade da grande tribulação. Leia Apocalipse, capítulo 12, fala da mulher que deu à luz a um varão. Esse varão foi arrebatado para Deus, para o céu. Então a mulher foge para o deserto com o restante da sua descendência. E aí o dragão tentou pegar o menino quando for arrebatado ao céu, não conseguiu. Desceu nervoso, desceu com raiva, desceu com ira para a terra para perseguir o restante da descendência da mulher. E aí o dragão abre a boca, muitas águas saem da sua boca, o exército do anticristo. E aí a terra abre a boca e engole aquela água para guardar a mulher durante 3 anos e meio. Tá lá. Jesus Cristo, amados, ele não foi arrebatado para o céu. Jesus Cristo, ele nasceu, ele viveu 33 anos. Ele foi morto, crucificado. Ele não foi arrebatado. Depois de 3 dias ele ressuscita, fica um bom tempo na terra, faz mais milagres, o povo vê que ele ressuscitou para ficar claro que é real. E depois ele sobe aos céus e todos os viam, subindo entre as nuvens, tinham os anjos. Isso não é ser arrebatado. Se você vai ver no dicionário o significado da palavra arrebatado, é tirado com força. Então esse varão arrebatado ao céu não é Jesus, é a igreja. É o filho da mulher, porque o Apocalipse capítulo 12, ele é todo simbólico. A mulher no livro de Apocalipse significa a igreja. A igreja, ok? Então a igreja deu à luz a um filho varão. Quem é o filho varão? É o primogênito da igreja. E quem é o primogênito da igreja? São aqueles que vão ser recolhidos no arrebatamento, que não vão sofrer nenhum arranhão da grande tribulação. Vão estar só em quê? No princípio das dores. E fala também que o arrebatamento é como uma mulher que está para dar à luz a um filho. Deus, ele compara todo esse processo a um parto. Até que então, em Apocalipse capítulo 12, a mulher dá à luz a esse varão. Quer dizer, a igreja sobe e o resto da descendência corre. Quem quer essa herança? Quem quer essa descendência? A sua herança, minha irmã que está aí me ouvindo, é seu pastor que não quer ouvir falar da volta de Jesus, não quer pregar de Jesus? Ou é talvez o seu marido que está dentro de casa e não converte, ou você está todo dia dando testemunho do que está por vir, e ele ouve, mas não ouve, não converte, não acerta. E aí você está falando para ele, bem, um dia eu vou te sumir, eu vou desaparecer do nada. Isso é o arrebatamento. Depois que acontecer isso, vai vir uma coisa chamada grande tribulação. E vai ter um anticristo, ele vai perseguir todo mundo, esse mundo vai virar um inferno. Ele ficou olhando, você é fanática. Um belo dia, a irmã some. Esse irmão, esse senhor liga a televisão, milhões de pessoas sumiram no mundo inteiro. Minha mulher estava certa. O tal do arrebatamento aconteceu. E agora, aí ele pega a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai lembrar os bons conselhos que ela o deu. Olha, se acontecer você ficar para trás, você não põe a marca da besta, não. Você foge. Vai fugir, você tem que fugir, vai ter que desaparecer, vai entrar pro meio do mato. Mesmo assim, você pode ser pego, provavelmente você vai ser pego, decapitado. Mas uma coisa é certa, pelo menos a sua alma você tem que garantir. Não aceite a marca da besta, deixa te cortar o pescoço. Isso é herança. O Senhor vai reservar 3 anos e meio para guardar essa herança. E eu acredito que Ele reserva 3 anos e meio para que esse povo consiga amadurecer. Sabe? O Senhor sempre fala em tempo de colheita. E na grande tribulação, os santos da grande tribulação vão amadurecer ali. Hoje a noiva está amadurecendo, a igreja está amadurecendo hoje. Lendo a Bíblia, se enchendo do óleo. A palavra é a lâmpada, o óleo é o Espírito Santo. Então a gente lê a Bíblia, a gente se enche, a gente se prepara, a gente tem consciência dos fatos. Então a gente vai ser recolhido nas primícias, o Senhor nos leva. Mas aqueles que vão ficar, eles estão muito assim, imaturos, eles têm uma ideia de tanta coisa, porque a gente fala, mas eles não, entendeu? Eles infelizmente, eles vão ter que passar na carne tudo que a gente tem anunciado.
É por isso que muitos irmãos têm tido sonhos e visões da grande tribulação. E se você para analisar, você que acompanha aí muito sonho e visão que está por aí no YouTube, você deve observar uma coisa: a maioria dos relatos dos sonhos e visões, as pessoas que têm, elas falam: olha, eu vi uma tsunami, só que ela chegou perto de mim, mas ela não me fez nada. Olha, eu vi cair no meteoro, mas eu estava sempre guardado, eu não sofria. Olha, eu vi um exército caminhando pela rua, pegava as pessoas, fazia isso, mas ninguém me via, é como se eu fosse invisível. Você observa os relatos dos sonhos, a maioria deles, eu não vou dizer todos, porque tem muito sonho de barriga cheia, né? Mas aqueles que realmente são proféticos e vêm do Senhor, você vê, a pessoa tem a visão de um cenário da grande tribulação. Ela sente a opressão daquele local, mas ela tem certeza que ela não está participando daquilo ali. Ela vê como testemunha ocular, mas ela não faz parte do cenário, do acontecimento, do ato. Isso é Deus mostrando para o povo que está por vir, entendeu? E a herança da noiva que vai ficar nessa bagunça. E é isso que ele está falando, é o princípio das dores, né? E aí o evangelho será pregado no mundo inteiro e aí então virá o fim. Agora olha só, a gente lendo Lucas 21, 20 a 23, olha só que é para Jerusalém que o Senhor está falando isso. Tem gente que acha que Mateus capítulo 24, quando fala a grande tribulação, está falando para a igreja na terra, que a igreja vai estar na terra, a igreja vai sofrer, vai ser perseguida, vamos preparar, que vocês podem ter certeza que a gente vai ver o pau quebrando, nós vamos estar aqui, vamos ser perseguidos, vamos passar fome. Mas olha só, Jerusalém sitiadas, Lucas capítulo 21, do versículo 20 até o versículo 24, olha só. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque esses dias são dias de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Aqui ele fala de todo esse período que Jerusalém tem sofrido opressão. Aí vocês veem já lá no Tito Flávio Vespasiano, esse quadro. E aqui você vê no final também. Porque aqui, sabe por que isso aqui está falando para Jerusalém até os dias atuais? Porque está dizendo que o povo hebreu cairá a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, até que o tempo dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Por quem? Pelos gentios. E se você hoje vai lá em Jerusalém, tem até parada gay. Vocês acham que é só povo de Jerusalém, de hebreu, que faz parada gay? Vocês vão lá em Jerusalém hoje, vocês vão ver igreja ortodoxa, justo? Igreja católica. Vocês vão ver o templo lá de Meca, lá, aquele templo, aquele templo muçulmano lá, que eles falam que está no lugar do templo. Olha lá, isso é gentil pisando em Jerusalém. Vocês vão ver gente de todas as religiões pisando em Jerusalém. E aqui a palavra fala, e até que o tempo dos gentios se complete, em Jerusalém será pisada por eles. Mas no Armagedon, o Armagedon lá de Apocalipse, quando o nosso amado Cristo desce do céu montado num cavalo branco, com vestes brancas e um manto salpicado de sangue, e uma multidão de santos com ele, ele desce. Ali vai ter a chamada Batalha do Armagedon. É onde todos aqueles que são perseguidores do povo de Deus vão ser exterminados. É onde vai acabar todo ser humano que tem a marca da besta. Vai acabar ali. Pela terra inteira, com os cataclismas, mas também ali no Vale da Decisão. E ali vai sobrar um pequeno remanescente, que é esse povo judeu, esse povo hebreu que sobrou ali. Eles vão ser salvos. Aí fala, ai das que estiverem grávidas, né? Vamos lá em Oséias, capítulo 13, versículo 16, para ver sobre esse ai daquelas que estiverem grávidas. Oséias 13,
Oséias 13, deixa eu conferir aqui de novo. Oséias 13, 16. Oséias 13, 16. O capítulo 13 de Oséias já se intitula O Castigo Definitivo, mas eu quero só falar das mulheres grávidas aqui, olha só. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Oséias 13, 16. Olha só. Se vocês vêm comigo aqui em Oséias, capítulo 9, versículo 7, olha só o que está escrito. 9, 7. Deixa eu achar aqui o 7. Achei. Chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição. Israel o saberá, e o seu profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da tua iniquidade, ó Israel, e o muito do teu ódio. O Senhor vai trazer juízo. Chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição, Israel o saberá. Aqui está falando da grande tribulação. Se você ler, amados, Oséias, o livro de Oséias, ele é todo para Israel. Aqui é a explicação que Deus está dando do porquê Israel vai passar lá no finalzinho desses 7 anos a chamada grande tribulação. Israel já antes castigado. Oséias capítulo 9. Oséias capítulo 8. O castigo está próximo. Olha só, tudo castigo contra Israel. E assim, amados, ele fala, né, sobre isso. E depois, né, de todo esse texto aqui, ele fala a vinda do Filho do Homem. Olha a ordem que o nosso amado Jesus Cristo e Yeshua deixou Mateus 24. O princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Olha só, o que mais pode acontecer? Você vai ver as 7 taças da ira de Deus, todos os selos abertos, as 7 taças da ira de Deus e todos os flagelos. São 7 ou 8 flagelos, eu não me lembro. Ai, 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 né? Os anjos, quando fala de um flagelo atrás do outro, ele fala ai, 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 do próximo, né? As trombetas, eles vão atingir 1/3 de alguma coisa no planeta Terra. Mas os flagelos vão atingir o planeta inteiro, a ponto que o mar vai desaparecer, literalmente. Vai cair um meteoro em um desses flagelos no mar, que o mar inteiro vai se converter em sangue como um sangue de morto, e a Bíblia fala que todos os seres viventes existentes no mar morrerão. Olha só, acabou o oceano, acabou tudo. Os mares sumiram. Você vai ver aí chuvas de meteoro, chuva de granizo, pedras de 35 a 40 quilos. Quer dizer, provavelmente vai ter uma camada de gelo acima da cabeça dos homens no planeta inteiro. E esse troço vai quebrar e cair na Terra. Imagina com qual velocidade, com qual fuga isso vai acontecer, né? E aqui ele fala, após, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, aí você vê o anticristo, né, vindo e tal, o sol escurece, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. O que seria esses poderes do céu sendo abalados? Uau! Quando fala céu na minha cabeça, eu consigo visualizar 3 opções. A primeira é a atmosfera terrestre, que eu olho, eu estou vendo essa cúpula azul, onde os aviões passam, onde as nuvens pairam, onde os pássaros, né, trafegam. É o primeiro céu. O segundo céu, quando falo, eu entendo como o universo, espaço sideral, né? É onde estão os planetas, é onde está todo esse sistema solar, as estrelas. E o terceiro céu é a morada do Pai, é a morada de Deus, é onde está o trono do Altíssimo. É assim que nos foi ensinado.
Para o povo hebreu parece que tem 7 céus, mas eu nunca pesquisei a respeito, porque acho que é meio exagerado para mim, para minha cabeça, é muita informação, eu preferi quietar no terceiro céu. Tá bom, resumido assim. E aqui fala que os poderes dos céus serão abalados, é no plural, não está falando do céu, mas dos. Então eu entendo que esses poderes abalados são da nossa atmosfera terrestre e do espaço sideral, onde estão os planetas, porque lá em Apocalipse fala, não sei se é Apocalipse ou tem algum livro profético, porque é tanta informação que eu começo a ficar meio perdida, mas se vocês escrevem aí na Bíblia Online, né, os elementos se desfarão pelo calor, vocês vão achar essa passagem que refere o céu sendo completamente abalado. Vai acontecer alguma coisa no nosso sistema solar, no mínimo, no nosso sistema solar, que vai abalar as estrelas. Porque aqui o próprio Jesus fala, né? As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Olha só, muito se tem falado sobre o planeta Nibiru, planeta X, Hercóbulos. Há um tempo atrás, eu confesso que eu não dava muita importância para esse tema, eu achava uma coisa exagerada, mais um fanatismo que está rodando pelo YouTube. Mas, nos tempos para cá, esse assunto está rodeando em boca de gente séria. Enquanto rodeava aí nesses canais aí de YouTube, que tudo, eles botam tanto sensacionalismo que você não sabe se é coisa inventada ou real, né? Então, eu nunca dei muita conversa, apesar de ter visto. Porque o prudente, ele observa o que tem, ele não ignora nada. Se você é prudente, você observa tudo e não ignora nada. Mas parecia uma coisa muito sensacionalista. Porém, a partir do momento que começaram a falar desse planeta X na boca de gente séria, gente muito séria, que tem canal sério no YouTube, que faz trabalho bom, aí eu comecei a falar, opa, peraí, se esse aqui também tá falando, agora tá na hora de começar a dar mais ouvidos. E é onde eu comecei, né, a ouvir mais sobre esse tal de planeta X. E aí mostra muitos vídeos no YouTube dele sendo avistado no mundo inteiro. Eu, Ana Paula, ainda não consegui ver. Confesso que todo dia de manhã, quando tem um solzinho, eu tento olhar para ver se vejo. Até agora eu não vi nada, eu moro na Itália. Mas já se foi avistado também na Itália. Mas, gira lá, gira cá. Devagarzinho, pessoas que eu conheço estão falando, Ana, eu vi isso na minha casa. Eu estava no terreiro da minha casa, olhei para o céu, eu vi, né? Então, são situações que a gente tem que começar a levar em consideração, porque uma pessoa falando uma coisa, você pode acreditar, dar em consideração ou não. 2 pessoas falando a mesma coisa, você também pode ignorar. 10 pessoas de pontos diferentes falando a mesma coisa, que nem se conhecem entre si, têm de fontes diversas a mesma informação, opa, peraí, tem alguma coisa aqui. Aí você pega 100, 1000 pessoas falando a mesma coisa, agora é real. Não pode não ser, tá? E o planeta X, ele tem base bíblica. Ô, Ana, o que você está falando? Planeta X tem base bíblica? Sim. A Bíblia fala que a Terra vai cambalear como um bêbado. Tem uma passagem bíblica, eu não vou encontrar essa passagem agora, não adianta, mas é algo, se alguém encontrar, depois deixa nos comentários, se puder e quiser, que o Senhor fala, trarei dos confins do céu ou do universo o juízo. É um negócio assim, quando ele relata, o próprio Deus, no Velho Testamento, ele fala que ele vai trazer dos confins do céu, ou do universo, alguma coisa assim, o juízo. Ele fala tipo assim, é o profeta que vai falando, ele fala, eis que vejo, que vem dos confins do céu, o juízo de Deus. É alguma coisa assim. Depois vocês dão uma pesquisada, porque eu agora não tenho mesmo como achar isso, eu não sei nem como procurar. Mas tem uma coisa isso, é uma outra base bíblica. E aqui tá aqui, olha. A lua não dará sua luz, o sol escurecerá, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. O que pode abalar alguma coisa? E o que significa abalar? Abalar é sacudir, abalar é tirar do lugar, abalar é tirar da ordem natural do seu movimento, abalar é mexer com alguma coisa, abalar é destruir, dependendo da situação, até destruir certa situação. Abalar é modificar completamente em nível danoso o movimento natural das coisas, ou o funcionamento natural de tal coisa. Abalar. Você está na sua casa, toca o telefone e alguém fala, sua mãe morreu, desculpa
a comparação é pesada, minha mãe tá viva, mas você não vai ficar abalado. Você vai perder completamente o seu senso natural de ser. Você vai ficar abalado, choque, né? E aqui o nosso próprio Jesus fala, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Olha só, tem um lugar na Bíblia que fala que o sol vai esquentar 7 vezes mais. Uma vez uma irmã, acho que a irmã Radassa, né, que segue o canal, ela trouxe esse texto para nós em um comentário, eu não me esqueço, acho que foi ela mesma. E ela mostrou, tem um livro profético que fala que o sol vai esquentar 7 vezes mais. A gente conhece a história que o sol é não sei quantas vezes maior do que a Terra. Vamos deixar de lado aqui a teoria da Terra plana e vamos voltar para a teoria da Terra esférica, ok? Se o Sol realmente é grande, como dizem, e a Bíblia fala que ele vai esquentar a Terra 7 vezes mais, significa que o eixo de rotação da Terra em torno do Sol vai ser modificado. Olha só, dizem que esse planeta X, ele passa atrás do Sol. Ele está atrás do Sol. Inclusive, eles veem ele sempre do lado do Sol. E diz que ele é muito grande a ponto de ser visto como um Sol, né? Ele nos vídeos, se vocês olharem aí pelo YouTube afora, ele é visto como um Sol menor. Tipo, não sei, 5 vezes menor do que o que a gente vê a bola grande do Sol. Ele é uma bolinha mais ou menos 5 vezes menor do que a bola do Sol. Então, você pode entender que a coisa é grande mesmo. Então imagina, se ele consegue ser grande a ponto de ser visto grande do lado do Sol, provavelmente ele teria poder de alterar também a própria órbita do Sol. Ou ele altera a órbita do Sol, ou ele altera a órbita dos planetas em torno do Sol. Uma coisa ou outra é certo. Vamos imaginar que de algum modo ele influencia no poder gravitacional do próprio Sol. A gente, quando vai para a escola, a gente aprende que o Sol é ele que sustenta a órbita dos planetas. Ele puxa tudo para ele. É como se você pegasse uma corda, amarrasse uma pedra pesada, pesada como uma mão, né? Um punho, em torno dessa corda e começasse a rodar com a sua mão. Roda, roda, roda. Aquela pedra vai rodando, 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 como na fenda, né? Fionda, que em italiano fala assim, um bodoque. Você vai rodando aquele troço. A sua mão atrai um poder de empuxo da pedra, quer dizer, porque você vê que a pedra vai rodando em movimentos rotatórios, circulatórios em torno da mão, né? Quer dizer, então uma força exerce sobre aquela pedra que ela não vai embora, ela não recebe a força e voa, mas ela fica em torno da tua mão por causa da corda. A corda é o elemento de empuxo, é o elemento que tem a força de atrair aquela pedra naquela órbita que você gira. Se você solta a corda, a pedra voa, vira o bodoque, né? Vira voa. Então é como se o Sol fosse a mão, a força que mantém os planetas em torno da Terra fosse a corda. E ele vai rodando com aquela força e os planetas rodam em torno do Sol, ok? Mas, se o tal do Hercóbulos passa perto do Sol, a força gravitacional tende então a aumentar. É uma teoria? Ou estou falando besteira? Para quem entende aí de física, para quem entende aí de astronomia, fala para mim se eu estou falando besteira. O poder de atração fica mais forte a transformar a temperatura na Terra 7 vezes mais forte. É possível, irmãos. Ou o Hercóbulos atrai a Terra para perto do Sol, né? Puxa ela para mais perto do Sol e ela fica quente 7 vezes mais, ou o próprio Sol, né, de um modo ou outro, fica mais próximo da Terra. Quer dizer, um vai ficar mais perto do outro a ponto que a Terra esquenta 7 vezes mais. Teoria da Terra plana. Vamos imaginar que quem ouve o vídeo aqui crê também que a Terra não é esférica, é plana, e que o Sol é quase do tamanho da Lua e ele está rodando em cima das nossas cabeças como se fosse um abajur. Ok. Sempre o tal do Hercóbulos está atrás desse Sol, seja ele como for. É sempre um poder de atração. É sempre um poder que vai
potencializar a força de atração do Sol para com a Terra. Quer dizer, ou o Sol vai ficar mais perto da Terra, ou a Terra vai ficar mais perto do Sol, de modo que ela pode esquentar 7 vezes mais. Então, creia você na Terra esférica ou creia você na Terra plana, os dois lados creem no poder da atração gravitacional. E seja um ou o outro, só o fato de aproximar uma coisa da outra aumenta a temperatura. Aumentou o fogo da panela, o que acontece? A temperatura sobe. Abaixou o fogo do fogão, a temperatura desce. Então, mais uma base para acreditar nesse planeta realmente. Outra, a Terra vai cambalear como um bêbado. Sempre, sempre, sempre a nível de posição no céu espacial. Órbita. Ela cambalear como um bêbado, ela vai para um lado para o outro. Quer dizer, o eixo dela vai ser movido. E ela vai cambalear. Olha só, imagina a Terra cambalear. Porque esse aqui, o nosso amado Cristo, Jesus Cristo, Yeshua, fala que os poderes do céu serão abalados. Está falando aqui, meus amados, de um estrago no sistema solar todinho. Os planetas vão sofrer. Tudo que tiver, as luas dos planetas, todas as estrelas, tudo que tiver perto desse planeta fantasma, planeta cometa, como eles também o chamam, vai ser afetado. Olha, tanta base bíblica para falar, realmente esse planeta é um instrumento na mão de Deus para operar juízo na Terra. Uma grande descoberta que eu fiz, o irmão Jorge, eu conversei com ele porque ele já há muito tempo olha sobre esse planeta X. E vive me mandando coisas, eu há muito tempo não olhava, agora começo a olhar mais, né? Dentro da minha condição de ter tempo. E eu perguntei para ele, Jorge, me responde uma coisa. Você que estuda muito sobre esse planeta, pesquisa, olha tudo que pode, que não pode, você está sempre olhando. Eu queria só te fazer uma pergunta. Dizem que esse planeta já está afetando a Terra. Esses terremotos que estão aumentando, vulcões, né? Porque o que é o vulcão? O vulcão é o magma debaixo da crosta terrestre. É como uma espinha, né? Uma espinha. Aquela espinha ela é puxada para fora, ela estoura. O vulcão o que é? Um movimento gravitacional, quando ele é muito forte, puxa, né? Puxa. Aí você vê, por exemplo, o poder das marés. A Lua não interfere no poder da maré. A maré sobe do mar, a maré baixa. Agora imagina esse planeta puxando gravitacionalmente desde o centro da Terra, desde onde tem esse magma, ele atrai. O que vai acontecer? A Terra, no final, vai parecer uma cara cheia de espinha querendo estourar, entendeu? Então, aumento de atividade vulcânica, aumento de terremoto, porque começa a mover tudo, amados. As placas tectônicas, está tudo movimentando, está tudo abalando, né? E a gente diz, então, já está vendo os efeitos do tal do Nibiru na Terra desde tanto tempo. Ok, basta, bacana. Mas eu queria te perguntar uma coisa, porque eu vi um artigo na internet que diz que ele subindo não é muito problema. O problema é quando ele retorna. Quer dizer, ele dá a volta atrás do Sol, ele volta para a órbita dele, então ele começa como que descer. Agora, e diz que é aí que está o problema. Eu queria só te fazer uma pergunta, e perguntei ao irmão. Você sabe me dizer quanto tempo e qual seria o período que esse planeta passaria novamente mais próximo à Terra para trazer um abalo maior? E para minha surpresa, o irmão sabia. E ele fala, Ana, dura 7 anos a passagem dele mais crítica perto do planeta Terra. E ele me falou até o ano. Aí eu já não sei, mas ele falou algo em torno do ano de 2018 até acho que é 2029, né? Faz as contas aí, amados. 2018 mais 7 vai chegar lá, acho que é 2029. É que eu tô chutando esse valor para encher o vídeo, né? Para não ficar incompleto. Mas olha só. O que ele falou tem sentido, 7 anos. E você começa vendo a grande tribulação após o arrebatamento, né? A Bíblia fala, quando disserem paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Repentina destruição. Se você vê do 6º selo em diante, todos os atos que vão acontecer a nível 6º selo em diante, mas já nos primeiros selos, mas eu quero pegar do 6º a nível de céu, tá? Você vê um evento catastrófico acontecendo atrás do outro, uma coisa puxando o outro, uma coisa puxando o outro, quer dizer, como se fosse um bombardeamento à terra e aos céus. Então ele fala
São 7 anos, e em 7 anos vai só aumentando os castigos. Começa com as taças e termina com os flagelos. As taças pegam 1/3 do planeta, 1/3, 1/3, 1/3. Porque ainda vai ter gente aqui que Deus tem que segurar, tem que salvar, tem que levar, e vão morrer, mas ok. Mas eles precisam, né? Deus, de um motivo misterioso seu, ele durante 3 anos e meio, ele cultiva a herança da noiva na terra. Tem as 2 testemunhas, tem os 144 mil, tem os selados de Deus, e e tototô. 3 anos e meio depois, bom, acabou. Os santos da grande tribulação já não vão estar mais na terra, vão ser todos no céu, vão estar todos no céu. A ponto que se você olha aqui Apocalipse capítulo... Agora eu tô começando a pegar pesado aqui, eu não vou achar isso não. Mas tem um capítulo de Apocalipse que fala sobre isso claramente. Eu não sei se eu conseguiria achar, mas é quando ele abre os flagelos. É um capítulo antes, aqui, acho que é o capítulo 14. Capítulo 14 e capítulo 15 de Apocalipse. Depois você leia com paciência. Você vai ver a descrição desse evento na metade da grande tribulação. Que você vai ver já todos os santos no céu, vestidos de brancos com uma palma na mão. A noiva não tem palma na mão na Bíblia. A noiva tem uma coroa. A noiva está com Cristo. A noiva reina com Cristo. A noiva vive com Cristo. Mas os santos da grande tribulação, eles não têm coroa. Eles têm um ramo de palma nas mãos e têm vestidos brancos. Ok? Ok. Depois dos 3 anos e meio, começam os flagelos. E quando caem os flagelos, é a Terra inteira afetada. A Terra inteira e o sistema solar todo afetado. E aí no finalzinho você vê aqui, capítulo 24 de Mateus, que fala: o sol escurece, a lua não dá a sua claridade, as estrelas caem do firmamento e os poderes do céu serão abalados. É uma coisa terrível a nível galáctico. Então... fala nosso amado Jesus: aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Isso aí vai ser no final da grande tribulação. É a chamada segunda vinda de Jesus. Aqui eu não vou conseguir encontrar, meus amados. Me perdoem, é tanta coisa que a gente, quando começa a falar, fica querendo citar tudo para provar, né? Mas em vídeos passados tem. Mas acho que é Zacarias. Tô chutando bem. Que fala que são os santos, a noiva de Cristo é que vai estar vindo, que são os remidos, vão vir vestidos com vestes brancas, montados em cavalos brancos. Mas já em Apocalipse aqui que a gente leu, né, capítulo 15, capítulo 14, fala dos santos, né, quem é esses santos? São aqueles que lavaram as suas vestes e vestiram de branco, foram vestidos de linho branco e puro, tá? E aqui então vai ser visto o Filho do Homem. Todos os povos o verão e lamentarão. Por que em Tessalonicenses fala que o arrebatamento, ele vai ser, você vai lá em 1 Tessalonicenses, a vinda do Senhor é certa e repentina, e aqui Mateus capítulo 24, versículo 31, fala que todos o verão. Por que depois, no capítulo 25 de Mateus, mas já em Mateus 24, capítulo 30, versículo 32, já começa falando de exortação à vigilância, depois a parábola do servo bom e do servo mau, 25 de Mateus, a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos. Por quê, amados? Porque aqui você vê o nosso amado Yeshua, Jesus Cristo, advertindo a igreja para que ela não entre na grande tribulação, porque aqui ele fala de uma vinda também de surpresa. Tá nesse meio tempo aqui, olha só, ele deixa aqui a advertência, ele deixa mais de 2 parábolas falando sobre arrebatamento. E depois lá na frente em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, ou o apóstolo da igreja de Cristo, é o único apóstolo que fala sobre o arrebatamento, porque foi revelado para ele o arrebatamento. E aí ele começa a soltar sobre o arrebatamento. Ele fala claramente: todos nós seremos arrebatados até as nuvens e encontraremos com aqueles que dormiram em Cristo, né, nas nuvens, e depois encontraremos com o Senhor nos ares. E aqui a gente vê ele vindo.
A Bíblia fala que ele vai pôr o pé nos montes, os pés no Monte das Oliveiras, e ele vai se fender em duas partes. Por quê? Porque ali vai abrir o vale do Armagedon, e o povo que sobrou de Israel vai fugir para dentro daquele vale, o chamado Vale da Matança. E ali vai ter uma guerra entre o bem e o mal. Quer dizer, Jesus Cristo e Yeshua com a sua igreja, os seus anjos, contra o anticristo e o seu exército. E ali, né, vai ser resgatado o povo do Senhor. E aí, amados, após essa batalha, onde a besta e o falso profeta vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, Satanás vai ser aprisionado por 1000 anos no abismo. Entra o quê? O milênio. E durante 1000 anos a terra vai ser governada pelo próprio Yeshua, Jesus Cristo, pessoalmente. E as nações serão reavivadas, afloradas. E durante 1000 anos vai ter um governo de paz, com cetro de ferro nessa terra. Depois de 1000 anos, Satanás será solto por um pouco de tempo. A Bíblia fala, não fala quanto tempo é, mas fala, que ele vai reunir uma multidão incontável como a areia do mar, que se rebelará contra Deus e vai subir o Monte Santo. E aí sabe o que acontece? É o segundo Armagedon. Cai fogo do céu e fulmina todo mundo. Acabou. E aí você vai partir direto para passaram céus e terras, eis que vi um grande trono branco, diante dele todos aqueles que iam ser julgados, que não tinham o nome escrito no livro da vida. Abriu-se os livros, um outro livro e o livro da vida. E aquele que não tinha o nome escrito naquele livro foi condenado à morte eterna. Então, vi descer dos céus, ornada, ornamentada, e tantas palavras lindas que ele encontra em Apocalipse, a nova Sião, a nova Jerusalém, descendo do céu adornada como noiva. E aí é um outro estudo que demora uma outra hora aqui, que a gente já tem no canal. Se vocês quiserem estudar Apocalipse, tá lá lá o título e tá lá o tema. Eu não vou falar tudo de novo. É onde então inicia a eternidade própria dita. É onde Deus, Pai, e Yeshua, Jesus Cristo, vai governar e viver no meio dos homens. Amém? Amados, esta é a visão e o entendimento que eu, Ana Paula, tenho claramente da palavra de Deus. Só para recapitular uma coisa. Quando Deus ele deu a promessa para Abraão, ele falou que ele ia dar um povo numeroso como a areia do mar e um povo numeroso como as estrelas. Ok? Nenhum dos dois se pode contar. O povo numeroso como a areia do mar é a descendência da terra. Como eu disse, Israel tem promessa na terra. Ok? Sempre teve, porque esse é o povo do Senhor. Mas a igreja sempre teve promessa no céu, a ponto que na terra a gente só é perseguido. Ah, mas o judeu também é perseguido. Mas ainda assim os judeus, né, estão aí. E vão ter promessa lá no milênio, e depois do milênio, restauração e bênção. E o próprio Deus vai descer para morar no meio deles. Mas quem é que sobe para o céu? Para as bodas do Cordeiro, que é o Filho de Deus. A igreja. Quem é que sobe para o céu e fica lá glorificando a Deus com o raminho nas mãos? Os santos da grande tribulação que morreram por causa que não negaram a Cristo e negaram a marca da besta. Onde que tem festa então aí para os gentios? No céu. E o que isso simboliza? As estrelas do céu. Então nós somos essa segunda ramificação da geração de Abraão que Deus prometeu para ele, a herança dele. São os gentios que se converteram através de Jesus. Em todos esses anos, em todos esses séculos. E aí quando você vê a nova Jerusalém descendo adornada, você lê o capítulo, você vai ver uma junção, e aí você tem que entrar também em alguns livros proféticos do Velho Testamento, que eu também não me lembro qual é, não sei se é Isaías, Ibá, eu já fiz esses estudos, é muita coisa. Gostaria de saber a Bíblia de cor na minha cabeça, que seria mais fácil, né, mas Deus não me deu esse dom. Mas a Jerusalém que desce adornada do céu é uma junção de Israel com a igreja. É uma junção das duas. É um povo só. É onde Deus os chama ou nos chama de um só povo. Hoje são dois povos, o povo da terra e o povo do céu, digamos assim, ou Israel, promessa, e a noiva, as 5 virgens prudentes.
Quer dizer que tudo tem uma remanescência? Todo mundo, todo lado tem os remanescentes. Dos dois lados sempre vai ter gente indo para o inferno, não tem jeito. Mas ao mesmo tempo vai ter sempre um remanescente que ele vai colhendo no passar das décadas, dos séculos da humanidade na Terra, na era do homem, né? Mas lá no final ele faz uma coisa só. Vai ter um povo só. Amém? E aí, o que vai ser daí para frente? A Bíblia não fala. A Bíblia não fala sobre eternidade. O que vai ser a eternidade? A única coisa que ela falou para nós foi uma frase que eu amo muito, que eu nem sei onde é que tá, mas eu amo muito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais chegou ao coração daqueles que amam a Deus o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Então, o que vem na eternidade, o que é da eternidade para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais chegou ao nosso coração. Para fechar o vídeo, eu queria só compartilhar uma experiência que eu tive bem no início da minha conversão, há uns 18 anos atrás, sei lá, muitos anos atrás, né? Muitos mesmo, eu já tô ficando velha. Uma vez, eu estava no meu primeiro amor, meus irmãos, eu tive muito pouca experiência com Deus. Eu posso dizer que na minha vida eu devo ter em mais de uns 20 anos, fechando assim para resumir, né, para a gente não ficar tentando calcular demais, mas mais ou menos em 20 anos de convertida, eu posso dizer que eu devo ter tido no máximo umas 5, 6 visões. Visões, vi mesmo. E sonhos de Deus, eu tenho 1, 2 por ano. Até 3, 4 pode chegar, mas mais do que isso não. Então, assim, eu sonho muito pouco e visão eu tenho quase nada. Experiências espirituais eu nunca tive tanta. Eu creio que Deus escolheu trabalhar comigo pela palavra. Ele quer que eu tenha fé simplesmente na leitura da palavra. Eu glorifico por isso. Fico com o coração em expectativa de poder ver as coisas do céu, né, eternamente, porque fico vendo esse povo aí que todo dia sonha, toda semana tá sonhando, tá tendo visão, né? Se isso realmente vem de Deus, glória a Deus por isso, e tenho inveja deles, não vou mentir. Eu também queria ter sonho e visão todo dia, né, viver nesse êxtase espiritual. Porque é um êxtase, quando você tem uma experiência com Deus, é um êxtase, é uma coisa assim, não tem explicação. Quem teve sonhos e visões aí que veio da parte de Deus sabe do que eu estou falando, né? Mas Deus decidiu me contemplar muito pouco com isso. Mas amém, do mesmo jeito, amém. Então assim, certa vez eu tive uma experiência, isso foi um sonho que eu tive, porque eu tinha ido dormir, né? E eu vi uma cidade futurística. O que é uma cidade futurística? É uma cidade que tudo é muito lindo, muito moderno, muito perfeito, muito limpo, muito verde, muita arquitetura de última ponta. Isso é uma cidade futurística, né? É o top. É uma cidade 100% perfeita. É um mundo perfeito de um céu azul infinito. Vocês vão conseguir ter uma ideia de uma cidade futurística naquele filme, como é que chama o filme? Neverland, Tomorrowland, acho que é isso mesmo. Tem um momento que tem uma cena de uma cidade futurística linda, tudo era perfeito, altamente tecnológico, tudo branquinho, cheio de verde, piscina, água, uma coisa linda. Então, era muito grande essa cidade, era linda, era linda, não tem explicação. Eu me encontrei em uma espécie de passarela, uma passarela de um chão muito limpo, muito bonito. Essa passarela ela era larga, mais ou menos 1 metro de largura, e do lado, né, para a pessoa não cair, ela tinha como 2 fios, assim, 2 cordões de aço, ou alguma coisa do gênero. Então, assim, ninguém caía, ninguém se julgava, mas ela tinha aquele limite, mas não era uma coisa toda fechada. E aquela passarela, ela era suspensa, no mínimo, ali a uns 100 metros de altura. No mínimo, 100 metros de altura. Ela era muito alta. E a cidade vinha desde o seu horizonte de visão até para baixo afora, então assim, descia aquela montanha, aquele monte, e era tudo populado, tudo bonito, uma cidade linda, tinha prédios maravilhosos, tudo verde, eu não consigo lembrar bem, mas eu lembro de um detalhe. Eu estava caminhando e do meu lado estava caminhando um homem, e eu acredito que era o próprio Jesus Cristo caminhando do meu lado. Eu não consigo ver o rosto dele nenhuma das vezes que eu tive esse tipo de visão ou sonho, eu nunca vejo o rosto dele.
Eu sei como é o rosto dele, mas ver o rosto próprio dito eu não consigo definir. Sei que é barbudo, tem cabelo grande, tem pele clara, um olho muito doce, um sorriso muito maravilhoso, mas o rosto mesmo, a fisionomia, quem é, eu não consigo descrever. Porque o rosto dele, nenhum de nós ainda o vimos verdadeiramente, né? Como ele é. Eu acho que é só na eternidade que a gente vai ver. E ele estava caminhando do meu lado, vestido de branco. Eu estava do lado esquerdo e ele do direito, eu acho que é isso. E do nosso lado esquerdo tinha um paredão de vidro. Quando eu olhei para aquele... E é um paredão que subia e não acabava. E descia até o terreno, né? Próprio dito, sumia no meio das árvores, tá? Mas era um paredão de vidro. E aí eu olhei para aquele paredão de vidro, tinha uma baleia passando do outro lado. Uma baleia gigante passava brincando com golfinhos, peixinhos, mas a baleia. Quando eu olhei bem aquela parede, eu botei o dedo. Eu estiquei o dedo para tocar, era a água. O que era? Era um mar vertical. A coisa mais louca, como é que pode? Leis da física que não existe próprio, né? Mas era um mar vertical, que subia até o infinito e descia até o infinito, ia para frente até o infinito e ia para trás até o infinito. E ali a gente caminhava naquela rampa, passa uma moça de patins brincando. Uma adolescente passou com patins assim e estava movimentada aquela passarela. As pessoas iam e viam, mas era como se fosse um dia de descanso, né? Um dia de domingo, todo mundo vai passear no parque. O cenário era aquele. E eu estava maravilhada com aquela coisa, com tudo aquilo que eu via. E aí acabou a visão. Não sei se foi sonho ou visão, não consigo dizer. Eu sei que eu estava deitada. Então isso foi uma ideia, sabe, do que pode estar vindo por aí na eternidade. A Bíblia fala que Deus fará novos céus e nova terra. Hoje, se a gente olha para o adilá, né, dos confins do céu que a gente vê aqui, pega um telescópio e olha lá para cima, né, é tudo morto, não tem vida. São bolas, né? São planetas de fogo, planetas de gás, planetas de gelo, o escuro, né? O profundo, a escuridão do universo, quer dizer, pedra voando para um lado para o outro, cometa, basta. Mas quando Deus fala que fará novos céus, que garantia a gente tem? Não tem. Que Ele vai restaurar todos os planetas do sistema solar e vai criar vida em tudo isso e a gente vai poder até visitar? Tenho até medo de ousar falar demais. Mas só para os irmãos terem uma ideia, amados. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca jamais chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A Bíblia fala também que é sombra. Tudo que está no céu é sombra das coisas que são. Então, meu querido, aperte o cinto, mantenha a tua santidade, quebrante o teu coração diante do Pai, faça uma vida justa. Olha, faz o que ele fala, aquele que resistir até o fim, este será salvo. Resista até o fim do tempo que Deus determinou para a sua vida na terra e você será salvo, para você poder contemplar a eternidade. Deus, ele não é limitado a nada, nunca se esqueça disso. Ele salvou você, já é o maior dos milagres que você poderia contemplar na tua vida. Então, meu querido, minha querida, aperte os cintos, porque a viagem está só começando. Quando a gente vê todos os sinais aí do final dos tempos, não é para a gente assustar ou ficar com medo, não. É para a gente levantar a nossa cabeça, porque a nossa redenção verdadeiramente está próxima. E eu creio nisso com toda a minha alma, com todo o meu ser, com todo o meu espírito, com todo o meu viver. E eu espero que você também creia. Por isso, não se apegue a picuinhas. Não fique querendo, sabe, pegar problema com coisa pequena. Porque é isso que vai te fazer ficar no mundo. Não queira ficar, não queira ficar. Queira subir. Amém? E assim, meu amado, meu lindo, meu querido irmão e irmã, eu entrego essa palavra aqui no dia de hoje. Foi luta fazer, os irmãos perceberam, toda hora eu tive que parar. E para mim foi bem complicado, que eu perdi muita concentração, mas eu acho que deu para sair, né? No final saiu alguma coisa. Que ela venha realmente tocar o coração dos irmãos na consciência de que vale a pena combater o bom combate. Amém? Amados, é isso. Olha, então a partir de hoje, eu não sei qual vai ser a intensidade que eu vou estar postando vídeo, volto a trabalhar. Não posso não trabalhar, porque eu preciso ajudar minha mãe.
Eu preciso também colaborar aqui em casa, porque nós estamos vivendo tempos de crise, não só no Brasil, mas também na Europa. O negócio aqui não está bacana, os custos estão aí e a gente tem que correr atrás, tem que trabalhar. Deus abriu essa porta para mim, eu não posso descartá-la. Fico com o coração meio na mão, porque eu gostaria de ter o meu tempo com as coisas do Senhor, mas não vou ter. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? O importante é que o canal tá aí, são mais de 300 vídeos, material para crescer, para entrar em comunhão com Deus não falta. Não sei por quanto tempo esse canal ainda vai estar no ar, porque provavelmente ele vai sair do ar muito em breve. A partir do momento que o Senhor arrebatar a igreja, todos os canais que falam a verdade, que falam da palavra, vão ser retirados do ar. Por isso, veja que as portas da graça vão se fechar. E as pessoas vão ter fome e sede, não fome de pão nem sede de água, mas fome e sede da verdade. E elas vão cruzar de mar em mar e não vão achar. Então, hoje é tempo de conservar o que tem e dar valor e reconhecer a generosidade desse Deus para conosco, amém? E tomar posse da palavra e viver a palavra e crescer na palavra para ser encontrado à estatura de Cristo quando ele voltar para buscar a sua igreja, que é isso que ele está esperando, achar um povo segundo a sua estatura. Amém? E a obra que ele começou, ele é fiel e poderoso para terminar. E a gente vai crescer com ele. Amados, que o Senhor Yeshua HaMashiach, seu nome em hebraico, que o Senhor Yeshua vos abençoe com entendimento, com sabedoria, com graça, com paciência, com perseverança e com muita vitória espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Amém, amém e amém.